Olá, tudo bem com você? Bem, hoje nós vamos falar de um software que já é queridinho aí no mercado, muita gente usa, mas as pessoas utilizam para desenvolvimento de projetos web e projetos mobile, smartphone, tablets, né? O que eu quero mostrar é o uso desse software para o e-learning, para a educação à distância. Eu estou falando do Adobe XD. O Adobe XD é um software para você construir protótipos, criar projetos navegáveis para dispositivos móveis, como smartphone, tablets e também para computadores, web, né? Mas a gente vê muito desse software sendo falado para esses mercados e não para a educação à distância ou para desenvolvimento de um projeto e-learning, utilizando software como o Adobe Captivate. Eu venho sempre falando de Adobe Captivate, utilizo o Adobe XD no desenvolvimento dos meus projetos para deixar a estrutura um pouco mais funcional, vamos dizer assim, e não ter que ficar desenvolvendo ali ou fazendo, resolvendo problemas na hora. Então, é legal você fazer um protótipo, deixar o seu protótipo montado, funcionando, testar teu protótipo. Depois que o protótipo estiver funcionando, então você vai lá no Adobe Captivate e começa a desenvolver o teu projeto. Porque você sabe que vai dar certo, você sabe onde os botões estão, o que cada botão irá fazer, para onde esse botão vai levar o aluno quando ele clicar. E é isso que eu quero mostrar, como desenvolver esse protótipo utilizando o Adobe XD. Como é conhecido também no mercado, que é desenvolvimento de interface de usuário, né, UIX, e como eu falo, na educação à distância, quase não se vê muito falando sobre esse tipo de trabalho, então a gente acaba colocando elementos que não são necessários, né? É aquela questão da usabilidade. Qual é a usabilidade de um elemento dentro de um projeto? Qual é a função dele? Se faz sentido, ele tem que estar lá. Se não faz, ele não tem que estar lá. Você não pode ficar enchendo de vamos dizer, firulas só para agradar. Ele tem que engajar. O aluno tem que aprender através do software. Como a gente tem ali muitas vezes a ausência de um instrutor, de um professor ensinando o passo a passo, neste caso, a gente tem que passar essa experiência para o aluno, para a pessoa que vai estar seguindo o treinamento. Então, é sobre isso que eu quero falar, que eu quero mostrar. Então, eu tenho um protótipo aqui no meu Adobe XD, né? Essa é a última versão. Quem não tem, basta entrar no site da adobe.com, baixa lá o Adobe XD. Se não tem uma assinatura, você pode fazer o teste do software. E se você tem uma assinatura, já está no seu pacote do Creative Cloud. Você vai lá, habilita o Adobe XD e automaticamente ele já vai estar instalado no teu computador aí para que você possa utilizar. Bem, a ideia não é passar o conhecimento da ferramenta em si, é mostrar no processo o desenvolvimento de um protótipo. Mas ao longo do tempo, dentro desses tutoriais, eu vou demonstrando ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver esses protótipos. Então eu tenho aqui uma página web 1920. É uma página para você desenvolver um protótipo para web. No caso, também posso utilizar para uma prototipação de um projeto e-learning, tá? Para construir esta página 1920, nós podemos abrir quando você abre o software, você já tem aqui na tela o iPhone, Web 1920, publicação que no caso Instagram, Facebook, entre outros. Basta clicar na setinha aqui ao lado, você vai ter aqui o Twitter, Facebook, vídeo do YouTube, tá? Lembrando, quando a gente lê vídeo do YouTube, eu não vou trabalhar com vídeo. Quando a gente lê cabeçalho ou publicação no Twitter, você vai fazer um protótipo para o Twitter. Lembrando que para a construção desses protótipos, você precisa do Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, para você construir figuras,
logotipias, logos, personagens, enfim. Aqui você não produz esse material, você produz uma prototipação. Apesar de ter algumas ferramentas que vão facilitar, que irão facilitar aí o uso, a construção, a criação ainda fica por conta do Adobe Illustrator e Photoshop, tá? Então depois nós temos aqui o formato personalizado. Eu peguei aqui no caso 1920 por 1080, como eu havia comentado, que é uma página para web, tá? É uma das páginas que mais é utilizada, comumente utilizada em desenvolvimento de protótipo, e eu vou utilizar para fazer o meu projeto de e-learning também, ok? Feito isso, eu tenho aqui já uma tela com uma imagem de fundo, uma caixa de texto aqui, um logo aqui embaixo e um botão aqui na parte inferior da tela, tá? Para construir aqui a caixa de texto, você tem a ferramenta texto, basta você clicar sobre ela e escrever aí o seu texto, ok? Então, feito isso, nós vamos começar a fazer algumas interações, algumas interatividades do que você possa levar para o teu projeto. Uma das coisas que eu não gosto é pensar em um protótipo que não adianta você ficar fazendo um monte de coisa aqui e chegar lá no software, exemplo, Adobe Captivate, e ele não comportar, tá? Exemplo, colocar um tipo de animação aqui que eu sei que não vai funcionar dentro do Adobe Illustrator. Aí você vai precisar de um software como o Adobe Animator, por exemplo, tá? O Adobe Animate, você é o antigo Flash, né? Hoje conhecido aí como Adobe Animate. Você faz animações, tipos de animações que o Adobe Captivate não faz. Então, não adianta você ficar fazendo muitas coisas aqui se você não conhece o Adobe Animate e chegar lá no Captivate e falar, e agora? Como é que eu vou desenvolver isso no Captivate? Só que você já apresentou para o seu cliente o protótipo e o cliente gostou. Então, assim, evitar esse tipo de erro, tá? Isso é um erro que muitas vezes acaba acontecendo. Você faz um protótipo, mostra para o cliente acha legal, bacana, maravilhoso, porém, quando chega lá no software, não dá para fazer. E aí, como é que você explica para o cliente? Olha, não dá para fazer, né? Então a gente tem que seguir de algumas regras, algumas ideias do que o software Adobe Captivate ou software a qual você vai desenvolver o protótipo funcionem. Por exemplo, se eu estiver desenvolvendo um protótipo para a web e for colocar um tipo de animação aqui, eu tenho que consultar o desenvolvedor, o programador, né? E perguntar a ele, olha, você acha que dá para fazer essa animação lá? Existem meios de fazer esse tipo de animação? Se ele disser, olha, eu desconheço ou não dá para fazer, esquece, não põe no seu protótipo, porque se você pôr, o cliente depois ele vai querer aquilo, porque você apresentou aquilo para ele, tá? Então essa é a minha opinião. A gente tem que analisar bem o software que irá receber depois o resultado final, que irá produzir o conteúdo final, tá? No meu caso aqui eu estou falando de Adobe Captivate, então não vou pôr coisas que o Captivate não comporta, tá? Tipos de animações que o Captivate não aceita, ok? Mas uma animação que o Captivate pode aceitar é esse tipo de animação aqui, ó. Nós temos academia, nós temos aqui fitness e temos o botão entrar. E temos uma imagem de fundo. Então eu quero fazer um protótipo com essas animações de entrada. Então eu vou duplicar esta página web aqui. Para isso você clica aqui no cabeçalho da página, tá? O nome da página aqui, ó. Você pode pressionar Ctrl D ou simplesmente segurar a tecla Alt e duplicar. Ou você pode vir aqui em prancheta. Caso você não esteja vendo a sua prancheta aqui embaixo nós temos um ícone, tá? Para mostrar as camadas que você irá utilizar no seu trabalho, ok? Então você pode duplicar aqui, ó, a prancheta. No meu caso eu tenho o costume de fazer isso, ó, segurar o Alt e duplicar a prancheta, ok? Então tá feito aqui a duplicação da prancheta. Como é que eu vou fazer a animação disso agora? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui a palavra academia para cá, vou agrupar esse fitness aqui, ó, basta selecionar com o Shift os dois elementos, Ctrl G, tá? E vou levá-lo
para cima. Ok, tá? Feito isso, eu vou clicar aqui na opção protótipo. Vou pegar aqui agora esta prancheta e vou falar para ela, ó, conecta com a prancheta 2, aqui no caso, ó, Web 1922. Fábio, eu posso nomear as pranchetas? Pode, você pode nomear as pranchetas, na verdade até deve nomear as pranchetas, tá? Eu não fiz isso, mas o ideal é que você nomeie as pranchetas. Bom, então aqui nós temos uma animação, já está ligando aqui, ó, conectando uma web page da outra, né, uma prancheta com a outra. E ao invés de tocar, eu vou falar tempo, tá? Então aqui ao lado direito da tela, em acionador, tá? Eu vou falar para ele, olha, tempo. Eu quero o tempo, a transição, eu quero que seja automática, animação automática. E vou dizer para ela que vai ser um fade out, tá? De, por exemplo, 1 segundo. Muito bem. Eu vou clicar aqui no topo, neste play, tá? Para visualizar o desktop. Ok? Então, ó, eu tenho aqui a minha animação. Quando a minha animação acontecer, então aqui ela vai executar a apresentação, tá? Ele está indo muito rápido, então eu vou colocar aqui, ó, 4 segundos, tá? Olha lá, ó. 4 segundos ainda, a palavra fitness ainda está muito rápido. Eu vou subir ela um pouco mais. Sempre clica no logo, no nome da prancheta, para que você possa visualizar a animação. Ó. A palavra fitness está entrando muito rápido, eu não estou conseguindo ver essa transição. Tem uma outra coisa que eu gosto de fazer, tá? Que é o seguinte, vamos diminuir aqui. Eu vou pegar essas duas pranchetas, então vou voltar aqui em Design e vou mover essas pranchetas um pouco para baixo, tá? Vou trazer aqui a palavra Fitness e vou duplicar esta prancheta aqui, tá? Aqui, ó. E novamente eu volto aqui no protótipo e vou dizer para ele, ó. Vou apagar essa palavra academia aqui. Aí, vamos apagar ela aqui. Agora eu vou conectar esta prancheta. Então eu clico no cabeçalho no nome da prancheta. Lembrando sempre de clicar aqui no ícone para conectar. E vou dizer para ela, olha, vá para a prancheta 1. Tá? Vá para a prancheta 1 no tempo fade out de 4 segundos. Neste caso aqui, eu posso colocar 1 segundo. Vamos ver o resultado. Olha lá. Ó. Tá? Por que eu fiz isso? Porque ele dá esse delay. Na hora de você executar, ele dá um delay, uma demora, uma espera. Tá? Que muitas vezes é indesejável. No protótipo, quando você vai apresentar o protótipo, até ele carregar o seu protótipo, ele dá esse delay, ele demora. Ó. Olha lá agora, ó. Tá? Então eu sei que esse tipo de animação acontece no Captivate. Eu consigo fazer essa animação acontecer, ser executada. Eu vou diminuir aqui para 3 e vamos testar aqui novamente, ó. Clico no nome da prancheta, dou um play e lá. Muito bem. Funcionou, legal. Tá? Então eu sei que aqui neste protótipo vai funcionar esse processo aí. Eu poderia tirar a palavra entrar aqui também, tá? Ou poderia também aqui no caso, tá? Vir aqui em Design, diminuir a opacidade da entrada, aqui do entrar, e vamos ver como é que fica. Vamos lá em protótipo, play, olha lá.
tá? Então, a gente consegue aí fazer com que a página ela faça um loading. Só que veja, no protótipo, quantas páginas eu precisei construir para a animação acontecer? 3 pranchetas. Então, na primeira prancheta, eu posso até tirar ou entrar aqui, ó. Eu não tenho nada, eu tenho apenas a imagem. A imagem eu poderia dar um fade nela também, fazer com que ela aparecesse, ó, tá? Vamos ver como é que fica. Ó, tá? Então, esta página aqui, ela vai carregar apenas a imagem. Quando vier para esta outra página, ela já vai ter a imagem com a palavra academia e a palavra fitness. E depois, a terceira página terá já a imagem, o fitness dentro da página com a academia e o botão entrar. Então essa animação ela acontece já simultânea, uma entrando após a outra, tá? Então aqui a gente já tem um bom princípio de um projeto, tá? Dando continuidade aqui, eu vou duplicar esta página e vou levar para cá. Por quê? Aqui eu vou dizer o seguinte, quando eu clicar neste botão, ele vai para esta página. Tá? Então ficou aqui, ó, ao tocar, olhando aqui ao lado em acionador, nós temos tocar, animação automática, eu posso pôr transição, porque não vai ser automático, tá? E aqui eu posso apagar a palavra entrar e colocar aqui, exemplo, um vídeo, perguntas, um quiz, né? Então depois eu vou montar aqui um quiz, né, dentro da página 4 para a gente ver como é que ficaria esse quiz funcionando na prática dentro do meu protótipo. Beleza? Então isso daqui é um princípio aí do Adobe XD para desenvolvimento de projetos, de protótipos para projetos educacionais, projetos e-learning. Vamos ver como é que fica então essa interação? Vamos executar aqui. A página entrou, muito bem. Agora eu tenho aqui, ó, passando o mouse em cima do botão. Eu posso até fazer a função de botão em cima quando clicar, né? Também dá para fazer isso, eu vou mostrar em um outro tutorial, ok? Então vamos dar um clique aqui, ó. Olha lá. O tempo de resposta aqui, dessa saída, né, de um projeto aqui para o outro, ele está aqui de 3 segundos. Eu posso colocar mais rápido, né? Vamos colocar aqui 0,4 segundos. Então veja que o processo vai ser mais rápido quando ele entrar. Olha lá, entrou. Quando parar, cliquei, pronto. Está resolvido. É isso aí, gente. Esse é o início aí de um protótipo para um projeto e-learning utilizando o Adobe XD e depois a gente vai passar isso para o Adobe Captivate. Até uma próxima. Abraços.